E aí, Alex, vitalidade? Vitalidade. Pessoal, a gente criou aí o Vitalcast 360 para falar de várias coisas, mas a ideia é a gente falar de forma descontraída, o mais espontâneo possível, torcendo para não ser cancelado. A gente vai entrar em vários assuntos, inclusive intimidades dos nossos convidados, já aviso a você quando for te convidar. A gente vai abordar assuntos, inclusive, muito polêmicos e a ideia do Vitalcast 360 é essa aí, a gente trocar aqui umas ideias. Mas o que é vital para você? Defini... Vamos pro dicionário, né? Vai lá. Definição de vital vem relativo à vida, né? Mas você se considera uma pessoa com vitalidade? Como assim? Sempre a gente tem que fazer essa auto-pergunta, né? Você está aqui vivendo ou você está só existindo? Tem muita gente que só existe. Só existe, né? A vitalidade, a sua vida tem vitalidade? Você tem vigor para acordar todos os dias e viver? Tem força, né? Força, energia, capacidade de desenvolver. Você tem condições fundamentais? Tudo isso são perguntas que vêm na nossa cabeça no dia a dia, né? Condições fundamentais para buscar uma vida. Isso é vital, né, cara? A busca pela felicidade. Felicidade, é vital, né? Então, vital também pode ser algo ali pelo dicionário, né? Que é relacionado à manutenção da vida, ou seja, que afeta a pessoa de uma maneira essencial. Você tem vitalidade nisso? Em lidar com o que te afeta? Como é que está a sua vitalidade emocional, a sua inteligência emocional? Tem gente que diz que tem inteligência emocional e vive a vida num buraco, né? Não consegue sair dele, não consegue lidar com o problema. Os problemas pra gente, eles vão existir, pessoal, pra mim, pra você, pra todo mundo. E saber lidar com isso é vital para nossa saúde emocional. Então, mais uma definição aí de uma atribuição à vitalidade, né? Ela está relacionada a vigor físico ou mental, né? E como é que anda você que está nos ouvindo, e não nos só assistindo? saúde, não só saúde mental, né, Felipe? Às vezes a fé espiritual, não estou nem falando de religiosidade, não. Mas a saúde mental, ela é muito importante. Como é que tá? Eu tenho minha saúde, eu tenho a minha fé inabalada. 3 badaladas do sino e a missa acaba. Não, isso não é vitalidade. E aí, Alex? E a vitalidade para empreender, para inovar? Eu tenho vitalidade na música. Na música? Novo. Me conta aí um pouquinho. 3 sanfonadas e o forró acaba. E para os esportes? Você tem vitalidade nos esportes? Isso aí a gente tem uma bike, né? A gente já falou da bike? Já. 3 pedaladas e a corrente solta. Isso. Pessoal, percebam que a gente brincou aqui com vários temas aí. A gente vai abordar eles mais profundamente, mas às vezes a gente acha que a gente está bem, que a gente tem vitalidade para viver, mas muitas vezes esses problemas afetam a gente de uma forma muito profunda, que você nem consegue se entender, inclusive. Eu vou falar um pouquinho agora, vou deixar, inclusive, o Felipe falar um pouquinho da vida dele, porque a ideia do nosso podcast hoje aqui, o Vitalcast 360, dá um giro aí sobre, como eu disse, sobre várias áreas. Então a gente vai começar girando aqui em torno da vida do Felipe, ele vai se apresentar. Futuramente, quando a gente for trazer aqui os nossos convidados, a gente já não vai poder ficar falando tanto da gente, a gente vai falar da vida deles. Então hoje a gente vai se apresentar um pouquinho. Então, Felipe, o que é vital na sua vida? O que foi vital para que você chegasse até aqui? Fala um pouquinho pra gente aí, se apresenta aí. Bem, gente, eu sou o Felipe Mota, né? Parceiro aqui de longos anos Parceiro não sei. Né? Amigo do Alex aqui de longos anos. E como a pergunta dele, né, esse questionamento dele, o que foi vital para eu chegar até aqui? Pensei muito sobre esse assunto, sobre o que dá de resposta para as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. E, sem sombra de dúvida, o que foi mais vital para construir todo esse trajeto da minha vida foi minha família. De longe, é o que foi mais importante, o que foi mais Você tem muito isso, vital, né? Eu me lembro de várias vezes a gente sair da residência ali, corrida, a gente é da mesma turma de residência, né? E eu ia almoçar lá na sua casa, a gente sentava na mesa, que é uma coisa que, né, a gente não vê mais tanto assim. Eu, por exemplo, não tive isso na minha família, de conseguir me reunir ali com os meus pais. Meu pai trabalhava também. Meu pai é oriundo do estado do Ceará, né? Uma cidade pequena chamada Alto Santo. Eu sempre
brinco com qualquer paciente cearense que entra no consultório, eu sempre pergunto se eles conhecem Alto Santo. E eles conhecem? E alguns sim, alguns não, né? É uma cidade bem pequena. Uns acham que você está inventando. É. Chuta uma cidade aí. Alto Santo. Alto Santo. E então meu pai veio do interior do Ceará, veio para Manaus muito novo e conseguiu vencer na vida, né? Basicamente a custo de muita dedicação, muito estudo e luta, né? E foi uma coisa que o meu pai tentou enfiar muito na cabeça minha e do meu irmão, que você, filho de pobre, para vencer tem que estudar. É a única forma correta de você vencer na vida, é você estudar. Hoje em dia... Eu fui nascido na favela, vou falar disso, né? Meu pai já não falava tanto assim. E isso é uma coisa que hoje mudou um pouco, né? Hoje você tem várias formas de empreender, mas meu pai, que é com a mentalidade dele, né, muito focada nos estudos. Então estudar, passar num concurso, segurança. Ele sempre... Isso é vital para ele. Isso era vital para ele na época. E para a maioria dos brasileiros, na época, isso era... Meu pai tem 68 anos, né? Então, ele é de uma geração que isso era o que era mais vital. Você ter segurança, ter estabilidade financeira, tudo. Então, ele estudou, passou... Ele é funcionário público, né? Hoje está aposentado, graças a Deus. Né? E minha mãe, certeza que ela foi... A peça mais vital na vida dele, do meu pai, foi a minha mãe, né? Com toda a dedicação para a família, tudo. Conseguiu educar e dar o suporte que meu pai precisava para a gente chegar até onde a gente chegou. Então, Alex, sem sombra de dúvida, o que foi mais vital na família, na minha vida, foi a minha família. Hoje foi sua família, né? E hoje? O que é vital na sua vida hoje? O que você ainda almeja? Onde é que você coloca ali o seu alicerce, a sua vida? Eu te digo que isso aqui hoje que a gente está fazendo é um desafio para mim também. Né? Você é um cara que sempre me incentiva aí nas empreitadas novas, né? Empreender, né? Empreender e fazer coisas diferentes, né? Mas, assim, eu também, como o meu pai prezou muito, eu tento passar um pouco desse ensinamento. Hoje eu tenho um filhinho de 3 anos aí, né? E eu e minha esposa, a gente tenta sempre botar esse centro, a vitalidade da gente direcionada para o crescimento da nossa família, tudo. E, claro, nos negócios, que a gente é da área de saúde, né? Eu gosto muito de fazer o bem para as pessoas. Então, eu acho que o principal hoje em dia da área médica, além de você inovar, eu acho que você nunca pode esquecer do bem que você pode fazer para as pessoas, entendeu? Então, eu acho que o meu foco de vitalidade hoje é isso. Legal. Isso pensando na vida pessoal, tudo, mas tem várias outras formas da gente buscar isso, né? Além de empreender, prática de esporte, então A gente é amigo por muito tempo, né, Felipe? Apesar da gente nós sermos pessoas muito diferentes, né? Sempre que a gente vai conversar sobre qualquer tema, qualquer assunto, até para criar o nosso bordão aqui e tudo, a gente tem ali, puxa para um lado, puxa para o outro, mas ao mesmo tempo a gente é bastante unido e muito amigo, porque o foco nosso, né, o que é vital para a gente, acaba convergindo. Então não interessa se para você a cadeira preta é melhor do que a branca e para mim vice-versa, mas se no final o nosso foco, né, o que é vital para a gente for igual, ou seja, convergir, então acaba isso unindo bastante as pessoas. Que na grande maioria das vezes é isso que acontece, né? A gente diverge no meio do caminho, mas o ponto final, né? O final da linha ali é sempre muito parecido. Então acho que é por isso que você me convenceu de estar aqui hoje. Então, Alex, falei aí um pouco de mim, da minha história, da minha família, do que foi vital. Eu já conheço bem a sua história, mas tem muita gente que está assistindo a gente aí, está nos ouvindo, que não conhece. Então, diga agora aí para todo mundo, para todos nós, o que foi vital para você chegar até aqui? Cara, é difícil a gente falar, né, da gente mesmo, é bem complicado, mas eu vou tentar resumir aí, fazer uma breve historiazinha, porque tem muitas coisas, na verdade, que foram vitais na minha vida. Vou contar uma breve história. O objetivo, inclusive, de a gente falar isso aqui é para exaltar aí a Deus, né, que uma parte vital da minha vida, eu acredito isso a Deus, né? E um pequeno incentivo, inclusive, motivacional à vida, né? Toda vez que eu conto essa minha história para as pessoas, para os meus colaboradores e tal na clínica, todo mundo gosta bastante aí. Eu nasci em São Gonçalo, né, cara? São Gonçalo é uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Meu pai, que hoje faleceu, trabalhou num garajão
lá em Niterói, tinha um garajão. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, ele foi demitido, né? Nessa época eu me lembro que teve a crise do governo Collor, né? Ficou desempregado e tal. Depois teve um congelamento ali pequeno Sem dos político. rendimentos ali rescissionais, que estava ele tinha uma verba ali na poupança. Minha mãe é do interior de Minas Gerais, cidade de São João do Paraíso, menos de 20 mil habitantes hoje, imagina na época. Tipo Alto Santo. Tipo Alto Santo. Entendi. Começar que minha mãe é muito guerreira, cara. Minha mãe era diarista, ela trabalhou na casa, inclusive, de um anestesista por um bom tempo, né? Foi vendedora Avon, fazia pão, fazia salgado para eu e meu irmão a gente vender. Mas eles sempre tentaram passar para mim ali e para o meu irmão os melhores valores possíveis, né, cara? Na limitação deles, é claro, mas de humildade, de honestidade. Tentaram passar bastante isso. Fizeram tudo para que não faltasse nada para a gente, mas a vida, às vezes, esse tudo não é suficiente, né? Então, na época, eu lembro que tinham muitas pessoas que faziam uma refeição por dia. A gente estava inserido nisso. Quando a gente fazia, né, então eu passei fome uma boa parte da minha vida. É difícil falar isso, né? Mas foi um período da minha vida extenso, assim, bem diferente, bem difícil. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu fazia uma fábrica de laranjinha, não sei como é que... Eu nunca lembro como é que chama aqui, cara. Laranjinha é um suco que a gente colocava num potinho. Eu trabalhava numa prensa que fechava o plástico ali, esquentando o plástico, às vezes você queimava o dedo. Sim, sim. Passava o dia fechando laranjinha ali. Por volta dos 14 anos eu fui trabalhar vendendo umas coisas na favela. Tinha um primo meu 6 anos mais velho que eu, me levava para vender. Panela, então, panela, essa história aí eu já escutei, né? Panela que eu ia vender na favela, tá? Panela, roupa de cama, pano de prato, tudo que era difícil de chegar à favela, porque não passa carro, né, cara? Beco, viela e tal. Entre becos e viela, Zeca Pagodinho. Mas a gente ia subindo, então, esses becos para vender lá. Ele me levava para mula, né? Eu carregava tudo, fazia a cara de triste, que eu não precisava fazer, que eu já estava triste mesmo. Fazia a cara triste. E aí vendia eu conseguia vender bastante, mas a gente passou umas situações bem complicadas, né? De agressão, tanto de agressão de outras pessoas que eu presenciei, quanto com a gente mesmo ali. Só porque não era a hora de estar ali, ou porque estava no lugar errado, tiroteio. Então, bastante confusões, até que minha mãe decidiu que eu não ia mais trabalhar ali. Aí eu fui fazendo várias... Minha mãe fazia pão, a gente ia vender, entregar de bicicleta, fazia bullying com a gente, né? Eu e meu irmão, mais o meu irmão, que pegava uma barra forte que a gente tinha da Monark, colocava o pão ali atrás e ia pedalando pra gente entregar. O fato é que com uns 15 anos de idade eu peguei um panfleto, cara, escrito Seja Sargento da Aeronáutica, que tinha um primo meu, Alan, porra, meu amigo pra caramba, referência pra mim, jogar bola pra caramba. Ele serviu o quartel, né? Era doido para ser PQD na mesma época ali, então ele me incentivou bastante a fazer essa prova de sargento. Só que eu não tinha condições de estudar em colégio público por muito tempo, não tinha professor na escola. Não sei se vocês conhecem bem a realidade ali, mas foi assim que eu fui criado. E aí eu peguei uns livros ali, comprei no Sebo, é Sebo também, né? Que fala aqui em Manaus, comprei no Sebo, vende livro usado. Sim, né? Sim. Comprei vários livros no Sebo e comecei a estudar, só que tinha que trabalhar. Então com 17 tudo anos, sozinho, né? Sozinho, né? Pegava Autodidata. um bizu aqui, outro ali, peguei um panfleto, né? Esse panfleto eu falei, cara, eu quero ser sargento da aeronáutica. Vi um panfleto, os caras correndo, nadando, feliz, atirando de canhão, feliz. Sorrindo. Eu falei, não, é tudo que eu preciso, né? Não tinha piscina, não tinha essas coisas. Então eu fui meio que por esse caminho aí. E entendia ali que tinha que estudar, porque o meu pai parou na 4ª série, minha mãe ali também, então eles não tinham. Para meu pai era vital para ele era trabalhar. Então meu pai falava assim, tem que trabalhar, meu amigo, não tem outra saída. Estudar para filho de rico. Então isso não era nem cogitava essa hipótese. Eu pegava os livros e ficava lendo ali, não entendia nem o que estava fazendo. O fato é que com 17 anos eu comecei a trabalhar, consegui uma vaga de emprego, meu pai entregou meu currículo, ele trabalhava entregando toalha, nessa época estava para as churrascarias, né? Ele trabalhava com uma lavanderia e entregar toalha em vários locais. Então nesse local que ele entregou, num dos locais era uma empresa que vendia calçados, chamava Kik Calçados. Uma loja de 2 andares em Caraí, bairro Nobre de Niterói, sensacional. Eu fui contratado então para trabalhar com 17 anos para auxiliar de operações, era isso que estava escrito na minha carteira, mas nada mais era do que serviços gerais, então fazia tudo, tinha vitrine para caramba para eu limpar, varria tudo, controlava o estoque, 4 banheiros para limpar. A minha vida era essa daí, o meu trabalho era esse, muito legal, trabalhei por 1 ano. Ao término desse ano fui promovido a vendedor, que eles contratam ali, né, as lojas geralmente para dezembro, um trainee ou uma promoçãozinha para trabalhar um mês, acabei vendendo bastante. E aí eu comecei a fazer o meu cursinho, fazia o cursinho à noite para passar na prova de sargento e ia trabalhar de dia, eu não conseguia. Eu tomei a decisão que eu ia sair então ali do meu trabalho para só estudar
e juntei uma graninha ali, né, para pagar minha passagem e tudo, para conseguir estudar. Quando eu tomei essa decisão, foi um pouco complicado, porque meu pai olhou e falou, não tem que sair do trabalho. Não existia isso. Ele nunca me pediu nada, ele não era de me cobrar nada, foi assim a vida inteira. Mesmo quando eu pude ajudar, ele não pedia nada, nem ele nem minha mãe. Mas ele entendia que isso era uma coisa ruim para minha vida, né? Eu saí do trabalho, né? Virar vagabundo agora, que começou 17 anos, fiz 18 anos. Então ele não entendeu dessa forma, né? E aí eu comecei, então saí do meu trabalho e comecei a estudar. Então eu acordava antes dele, me lembro que ele acordava às 5h30 da manhã para trabalhar, 4h30 eu estava assistindo o Telecurso 2000 na TV, para ele entender que eu estava fazendo alguma coisa. Então ele todo dia ficou sem falar comigo, né, naquela época, não adianta, não entrava na cabeça dele que eu estava ali estudando, mas dessa forma eu fui estudando, fiz uma prova primeira, eu saí em dezembro, né, e fiz uma prova em fevereiro, não saí nem na foto, no jornal, não deu tempo de estudar direito. E aí ele pegou o jornal e falou comigo, estudar não dá, meu filho, vamos conversar aqui, filho de rico e tudo. E aí eu persisti, né? Então entendi ali que aquilo era vital para mim. Tava com toda a juventude para fazer, cheio de vitalidade, né? 18 anos. Convergi tudo para isso, não jogava mais bola, não saía de casa. Tem um amigo meu que falava para mim, cara, eu te chamava para tu comer um pastel comigo na esquina e você dizer que estava estudando. Então passou um tempo ali, na próxima prova, que foi final do ano já, eu consegui passar. Graças a Deus, eu lembro que eu tinha tirado uma nota de matemática sensacional, ele que olhou isso, eu nem tinha visto. Aí meu pai falou, olha aqui, sargento, acorda, ele que me acordou com o jornal, né? Pô, que legal, né, cara? Naquele lugar ali que a gente tava, né, na favelão, lá no Morro da China, que hoje está fechado. Esse local hoje, inclusive, para você entrar e sair, quem define o horário, né, é o tráfico, não tem jeito, é assim mesmo. Quem decide quem vai morrer, quem vai viver, tudo isso. Então... basicamente era isso que acontecia lá. Bom, mas o fato é que eu passei na prova de ciência aeronáutica e a minha história começou, né? Eu estudei lá, fiz o curso de formação na escola de especialistas, que eu sou apaixonado pelaquela escola. 2 anos ali na escola de formação, me formei em controlador de tráfego aéreo e vim para cá em 2002, já assumi o projeto Civan na época, né? Que depois virou Sindacta 4, e aí depois o resto já sabe, fiz medicina, depois oftalmologia, estudei em faculdade pública. Né? Isso é uma informação que é interessante, né? Foi nessa época que eu te conheci, né? Te fazia cursinho junto, né? Você chegava de farda, com a farda aeronáutica. Cap, não olhava nem pro lado. Não olhava nem pro lado. Slides. Só pensava em estudar para passar em medicina. Então, foi exatamente esse ponto é importante aí a vida da gente se cruzou, né, exatamente nesse período aí, né, de estudar e se preparar para o vestibular. Então é interessante que a gente sempre, eu falei que a gente diverge bastante ali em algumas conversas, né, Felipe? Porque às vezes eu vejo uma coisa para empreender e falo, cara, vai dar certo. Aí o Felipe fala, não tem como. Vai dar errado. Vai dar errado. E vice-versa, mas geralmente é assim que funciona. E aí ele fala, não, cara, você acha que vai dar certo porque você veio do nada. E aí, para você voltar para trás, dar 5 passos para trás, é a mesma coisa. Eu já penso diferente, eu entendo que não. Eu entendo que a minha mente não está assim hoje porque eu aprendi isso. Eu entendo que talvez eu tenha saído de lá porque eu já pensava assim naquela época. Porque tem colegas meus que continuam lá ainda no mesmo local, né? Sempre estou visitando, vou lá, jogo bola. Última vez que eu fui. E é interessante isso, uma coisa muito interessante isso, que pelo menos 50% dos meus colegas de colégio ou estão presos ou foram assassinados, né? Foram direcionados para o tráfego. Os que não, honradamente trabalham, né? Mas continuam ali no mesmo emprego desde que eles tinham 17 anos, ou seja, eles não evoluíram na vida, que é uma coisa que eu falei, né? Você tem vitalidade para buscar sua felicidade? Eu tenho vitalidade. Mas que vitalidade é essa? Cadê, né? Como é que é? Ferrari? 3 acelerado, o motor morre. Então, assim, é persistente, isso é constante? Não é? Então, isso é uma coisa que eu penso, então eu continuo pensando assim, sabe? Eu falo que não, isso aqui vai dar certo, independente do que eu faça, eu só vou entender se der errado depois que eu precisar dar para trás mesmo, uns passinhos aí. É engraçado, engraçado não, né? Na verdade, apesar de histórias bem distintas e diferentes, tem muito sacrifício e dedicação por trás de tudo isso, né? Claro, a sua história eu sempre conto para os outros que eu acho que você é um grande vencedor da vida aí, né? Ou seja, você teve que ter muita sorte, vitalidade para conseguir chegar onde chegou. Eu posso atribuir muito da minha história como eu falei, a minha família e a dedicação e esforço, principalmente dos meus pais, que puderam
proporcionar para mim um estudo melhor, apesar de que nunca foi muito fácil a vida, né, dele. Enfim, né? Mas ele pôde... Seu pai tem uma história mais parecida com a minha, né? Sim, muito, bem parecida também, né? De muito com a sacrifício. Minha e com a de muitos brasileiros, né? De uma grande maioria, né? Hoje a gente se insere numa porcentagem dos brasileiros muito pequena, né? Mas, graças a Deus, eu acho que a gente, nesse ponto, a gente sabe reconhecer isso, né? Sim. Então... O que eu ia te falar também, Felipe, em relação ao que eu vital, né, da minha família ali, é que realmente meu pai não tinha essa orientação, mas ao mesmo tempo... Eu me lembro, cara, que a gente apanhava, olha, eu e meu irmão. A gente apanhava, a gente ia ser cancelado tranquilamente. Não só minha mãe, mas a minha família toda. Para me dar uma educação, porque ela veio do interior de Minas Gerais, então ela entendia o ambiente que eu estava inserido. Eu tinha um amigo meu, que a gente andava para baixo para cima, ele tinha um walk machine, me botava atrás do walk machine e a gente dava uma volta. Ele era filho de um traficante, né? Lá da região ali, um dos traficantes mais famosos, inclusive, eu não sabia. Sabia, mas não sabia. Não sabia o que significava, né? Não sabia o que mandava. Minha mãe tentava blindar a gente, não passa da esquina, tal horário não vai, não vem e tal, mas 14 anos. Pagode do Vila Laje, pagode de R$1, já era, você ia, não tem jeito. Então, assim, por mais que ela tentasse blindar, mecanicamente, né, isso não ia funcionar. Então, o que ela entendeu? Vamos blindar a cabeça dele. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Vamos fazer, não vamos fazer. Então, acho que isso aí também ajudou bastante, sabe? A parte de você... O carioca é o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui, tomara que eu não seja cancelado. Mas o carioca é o seguinte, você está jogando bola. A gente estava jogando bola ali e tal, tinha uma havaiana, eu só tinha aquela havaiana. Já estava no prego ela já. Arrebentava, já tinha colocado prego. Aí eu deixava a havaiana ali. Quando eu voltava para pegar a havaiana, ela não estava mais. Aí tinha um monte de gente ali fora, viram quem pegou a havaiana. E eu perguntava, quem foi que pegou a minha havaiana? Aí a resposta era, deu mole, deixou a havaiana aí. Ou seja, a culpa é minha. Os caras roubaram a minha havaiana. E a culpa é sua. E a culpa é minha. Eu chegava em casa sem havaiana, apanhava porque, né, tava sem havaiana. Então, assim, esse jeitinho ali, claro que não é o carioca generalizado, mas onde o meu ambiente que eu fui criado é esse. Ou você saía para ser esperto, né, como é aquele ditado. Todo dia sai um esperto, um bobo de casa, meu amigo. Entendeu? Verdade. Então, assim, eu não sei para ser esperto, né? Mas também não deixava os outros me fazer de bobo. Mas, ao mesmo tempo, isso foi uma coisa muito importante, né? Pra gente. Principalmente nos dias que a gente está vivendo agora aí, né, pessoal? Vou começar aqui a puxar um assunto de corrupção. A gente vai ver muito assunto aí para rolar. Políticas à parte. Então, acho que é isso, né, meu amigo? É isso. Espero que vocês aproveitem. Vamos ter muitos convidados aí especial. A gente vai dar um 360. O nome do nosso podcast é o Vitalcast 360. Que a gente tem o bordão de... E aí, vitalidade? E a gente vai trabalhar algumas coisas. O que é vital para você, o que é vital para sua vida, o que é vital para sua empresa, o que é vital para os seus negócios. Então, a gente vai falar de muita coisa aqui. E o que é vital para sua saúde, é claro, que a gente é da área da saúde. Aí. Beleza? Com certeza. Obrigado aí. Um abraço, obrigado.